e volte para o convívio aqui com os irmãos. Amém? Pai, nós entregamos nas tuas mãos o teu filho, o teu servo, o evangelista Tiago Douglas, que vai liberar uma palavra para o coração da tua igreja. Seja com teu filho, Senhor, seja conosco, no nome precioso de Jesus, e todos digam: meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio da cruz de Cristo Jesus. Quem pode me acompanhar no que a Bíblia diz? Em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13, eu fico muito agradecido. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos em sua casa, louvando o seu nome, que é precioso. Fiquei preocupado de não chegar aqui, tá, irmãos? Engarrafamento por um lado, por outro, mas chegamos aqui em ponto na hora da pregação para estar com os irmãos. Capítulo de número 5, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Quantos podem dizer glória a Deus? Sou grato a Deus mais uma vez por estar aqui ministrando na igreja em que tanto amo e hoje faço parte. Tá, irmãos? Muito grato a Deus por isso. E eu já sou da casa, né? Mas a gente fica um pouquinho nervoso às vezes para estar ministrando, preocupado. Mas isso faz parte porque é o temor que nós temos aqui na obra que Cristo vem realizando em nossas vidas dia após dia. Amém? Meus irmãos amados, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Um texto que talvez seja um dos versículos mais claros para dizer, na verdade, o que representa ou o que significa a Igreja de Cristo Jesus. É possível que até aquele que ainda não é cristão já ouviu falar de muitos que a igreja é considerada, ou nós somos considerados como aqueles que são o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus deixou isso bem claro na introdução do sermão mais importante da sua trajetória, que foi denominado o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. É interessante nós notarmos a pregação de Jesus, porque quando Jesus está falando destas introduções, ele está trazendo alguns fundamentos, que na verdade constrói a ideia que ele queria passar aos seus discípulos. A lógica da construção para que Jesus chegasse à definição de nos fazer entender que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, está exatamente na introdução da mensagem a qual nós vamos aqui ter a oportunidade de ouvir e de falar. Jesus, ao pregar no Sermão da Montanha, ele estava ensinando aos cristãos daquela época, aos novos cristãos, como também aos novos discípulos, sobre os comportamentos que eles precisariam adotar a partir daquele momento. Então ele estava nos ensinando sobre ética cristã, sobre princípios cristãos, amor, lealdade,
fidelidade para com os outros e para com Deus também. Estava nos ensinando a essência do perdão. E a cautela de Jesus era tão grande que quando ele olhava para os discípulos no Sermão da Montanha, ele dizia: cuidado, quando vocês julgarem alguém, é necessário vocês entenderem que da mesma medida em que vocês julgarem alguém, vocês também serão julgados. Cuidado com os fariseus, porque muitas vezes eles julgam outros, e às vezes não percebem que existe uma trave nos seus olhos que os impede de ver a realidade. Aprendam a buscar a Deus com toda a sua força, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, ao que bate, se abre. Porque se nós que somos maus conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, se sabermos pedir a Ele, Ele nos dará tudo aquilo que nós precisamos. A essência desse sermão da montanha é interessante, mas Jesus, quando está reunido no sermão da montanha, Ele está ensinando apenas para os seus discípulos. Acontece que chega um determinado momento em que Ele percebe que Ele já não estava mais ensinando para 12 pessoas. O número das pessoas que queriam ouvir o Nazareno era maior e aumentou para 70. Ao perceber que ele estava pregando para 70 pessoas acerca do reino dos céus, chegou um determinado momento em que ele percebeu que já não eram 12, nem muito menos 70, mas mais de 3.000 pessoas estavam querendo ouvir a autoridade daquele Nazareno, que pregava de forma diferente, mas cheio de uma essência que só poderia vir do alto. Então Jesus sobe ao alto de uma montanha, e é por essas razões que o sermão é considerado como o sermão do monte, ou sermão da montanha. Ele sobe porque ele tem que alcançar a multidão com os seus ensinamentos. Senta sobre um lugar alto e começa a ensinar acerca das bem-aventuranças. E a introdução da mensagem é exatamente essa. Jesus começa a ensinar dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, aqueles que entendem que sem Deus não são, aqueles que entendem que sem Deus não fazem, aqueles que entendem que sem Deus não podem chegar a lugar algum, porque na sua vida, tudo que eles fazem, eles entendem que precisam de Deus, eles entendem que eles não são, que eles não podem, mas eles carecem daquele que os escolheu para uma determinada missão. Eles entendem que nada são se Cristo não estiver na vida deles. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus está mais próximo daqueles que entendem que eles não são nada, porque precisam de Cristo para qualquer coisa que realizarem nessa vida. É interessante nós notarmos isso, e eu gosto de falar, porque quando nós lemos um pouco sobre João Batista, uma vez chegaram para João Batista e disseram assim: como pode um homem ter tanta autoridade como você, João? Faz o seguinte, algumas pessoas mandaram perguntar quem é esse João que prega com tanta autoridade. João olhou e disse: eu não sou esse que vocês estão dizendo que eu sou. Então perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu Jeremias? Ele disse: também não sou. Não é possível. És algum dos profetas? Ele disse: não. Então quem é você? Ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou aqui para anunciar que vem alguém que é maior do que eu e veio antes de mim, e eu não sou digno de sequer tirar as sandálias dos seus pés.
porque eu até batizo com água, mas o homem que vem após mim é mais poderoso do que eu. É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu até os batizo com água, mas Ele vai batizar aqueles que querem com o Espírito Santo e com fogo. E outro dia perguntaram a João, dizendo: João, tudo bem, mas nós queremos saber o seguinte: quem é você de verdade? Porque no momento em que você batizou Jesus nas águas, seu nome desapareceu. E a gente quer saber quem é na verdade esse João, qual é a sua identidade. Porque, João, se você não mostrar quem é você e a autoridade que você tem, seu nome desaparece. E as pessoas param de te aplaudir, param de verenciar quem é João. Chegaram para João e disseram: João, quem é você? Qual é o teu nome? Explica melhor. João olhou e disse: eu falei para vocês que eu nunca fui Jesus. Eu não sou o Cristo, mas eu sou amigo do noivo. E eu quero que vocês saibam que convém que ele cresça e que eu diminua. Porque sem ele eu não sou, sem ele eu não tenho, sem ele eu não faço, sem ele eu não consigo chegar a lugar algum. Porque tudo é dele, para ele e por ele são todas as coisas. Eu estou aqui por causa da graça dele. Eu estou de pé por causa do amor dele. Quem disse que eu mereço? Eu não mereço coisa alguma, mas eu estou aqui porque a graça dele me resgatou. Bem-aventurado são os pobres de espírito, porque eles se aproximam do reino dos céus. Toda honra é dada a ele. É por essa razão que eu sou um pouco crítico quando eu vejo em alguns eventos afora pelo Brasil, na pós-modernidade, alguém colocando troféu para o melhor cantor. Quem se destacou mais no ano de 2024, quem se destacou mais no ano de 2023, daqui a pouco vai ter troféu para o melhor pregador, quem foi mais eloquente, ou quem trouxe a melhor mensagem. A mensagem não é minha, a adoração muito menos, tudo é dele, por ele e para ele, e somente ele merece toda a adoração. Bem-aventurado são aqueles que entenderam que não são nada, porque tudo é dele e toda a glória é para ele. E dele é o reino dos céus. Jesus continua ministrando a mensagem, as pessoas estão ouvindo e a multidão se aproximando, até que ele olha e diz assim: bem-aventurados são os que choram. E é interessante esse contexto, porque Jesus não estava falando de lágrimas de tristeza. Ele não está dizendo: bem-aventurados são aqueles que choram para me contar os seus problemas. Não! Jesus estava falando de relacionamento, de intimidade. Era como se ele estivesse dizendo: bem-aventurados são aqueles que derramam lágrimas em minha presença, que entram em minha presença e já não tem mais a vontade de sair, porque o seu prazer é estar em falar comigo, seu prazer é estar em se relacionar com o Criador. Bem-aventurados são aqueles que entenderam que são criatura e que precisam do Criador, porque o seu prazer é estar em ficar próximo à minha presença. Eu gosto disso, porque uma vez Deus olhou para Moisés e disse assim em Êxodo: Moisés, eu não vou mais andar com esse povo. Deus olhou para ele e disse: não vou, Moisés. Moisés respondeu e disse: por quê? E Deus respondeu: porque esse povo é rebelde, esse povo tem um duro coração, não dá mais, Moisés, para eu andar com esse povo. Moisés disse: mas tudo bem, o que é que eu vou fazer agora? Deus olhou para Moisés e disse: mas não se preocupa,
porque o meu anjo vai na tua frente, Moisés. E o anjo é a representação do poder de Deus. Mas Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, não dá. Como assim, Moisés? Eu estou dizendo que o meu anjo vai na tua frente, agora eu não vou mais contigo. Ele disse: Pai, não dá. Por que, Moisés? Moisés responde: porque se a tua presença não for comigo, eu não sou nada. Não me faça subir daqui. Por quê? Porque eu preciso da tua presença. É a tua presença que me coloca de pé. Bem-aventurado são aqueles que têm o prazer de derramar lágrimas, de se envolver no Espírito com aquele que nos escolheu, porque eles não estão sozinhos na caminhada. E eu deixo uma palavra profética nessa quarta-feira: você não está sozinho na caminhada. Não está sozinho neste deserto, não está sozinho em meio à tempestade ou os vendavais da vida. Bem-aventurados são aqueles que mesmo nas adversidades entregam a sua alma para o Criador. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Eles terão respostas. Quando eu falo de respostas, é até interessante, porque está dentro do Sermão da Montanha. Uma vez os discípulos olharam para Jesus, em Lucas capítulo de número 11, e disseram assim: Mestre, nos ensine a orar. Nós queremos saber como é que nós conseguimos orar da mesma maneira que João ensinou aos seus discípulos orarem. Quais são as palavras que eu devo utilizar? Nós queremos saber como nós devemos orar. Aí em Mateus 6, Jesus olha para os seus discípulos e disse: quando vocês quiserem orar, não precisam ser como os escribas e fariseus, que oram nas praças e nas esquinas. Eles já receberam o galardão deles, mas vocês não precisam ser igual a eles. Quando vocês quiserem orar, faz o seguinte: entrem no quarto, fechem a porta, falem em secreto, ou seja, em segredos, porque aquele que te observa no quarto trancado, falando em segredos, é ele que te recompensará publicamente. Aleluia. O que Jesus estava dizendo? Os fariseus sabem o que é o latim, o aramaico, o hebraico. Eles oram nas esquinas para que as outras pessoas se impressionem com o poder da sua fala. Mas quem quer buscar intimidade comigo é diferente. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisa entender, porque o seu prazer está em se entregar ao Criador. Então entrem no teu quarto, fechem a porta, porque aquele que te vê no banheiro trancado da tua casa falando com Deus, aquele que te viu vindo até esta igreja no dia de quarta-feira, andando de bicicleta, ou no carro, ou na semana conturbada, é ele que te recompensará publicamente. É tempo de relacionamento. Bem-aventurados são os que choram. É tempo de se entregar ao Criador por completo. Deus está nos mostrando nesses dias que é tempo de intimidade para com Ele. Eu me lembro que uma vez, há uns 5 anos atrás, eu fui no monte, e chegou alguém para mim e disseram assim comigo: irmão Tiago, eu não sei o que aconteceu, eu estou vindo aqui no monte, eu fiquei com o Senhor algumas horas, o Senhor até orou lá, e agora a gente está descendo, mas eu tinha feito um voto com Deus, que Deus tinha que falar comigo aqui no monte. Eu disse: não falou com você? Ele disse: não, Deus não usou nenhum profeta para falar comigo. Eu olhei para ele, deu risada e disse: mas Deus não falou com você? Ele disse: não, eu precisava que Deus falasse comigo, levantando alguém
veio até alguém, falou comigo, mas as coisas não se encaixaram. Eu olhei com ele e disse, porque é tempo de intimidade. E ele disse, não, então eu precisava que Deus falasse comigo. Eu disse, não, é tempo de intimidade. Há momentos em que ninguém vai falar contigo aquilo que você quer ouvir. Ou há momentos que ninguém vai se levantar para dizer, eis meu filho, eu tenho visto a tua aflição ou as tuas orações. Não. Ele disse, por quê? Porque há momentos que não cabem 3 pessoas na sua vida, são apenas 2, é você e Deus. É Deus e você. Então se prepare, porque Deus quer falar contigo na intimidade, no quarto trancado. Mas está tão difícil, pastor, está tão conflituoso, e Deus está vendo, Ele sabe exatamente o que você quer. Paulo certa vez escreve aos Romanos dizendo, nós não sabemos como se convém orar. Ou seja, eu não sei quais são as palavras apropriadas, mas quando nós oramos, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele filtra as nossas palavras e leva até o céu. E aquele que está à destra do Todo-Poderoso, ao lado de Deus, é Ele que intercede, dizendo, Pai, está fraco, mas está orando, está complicado, mas está orando, e é Ele que responde às nossas orações. Se prepare, porque Deus muitas vezes não vai levantar profeta, mas vai falar no teu ouvido e vai dizer, eu estou contigo e com a tua família. Intimidade. Aleluia, aleluia. Bem-aventurados são os mansos, porque eles alcançarão a terra. Jesus estava dizendo, bem-aventurados são aqueles que adquiriram para si a sabedoria da paciência. Aqueles que entenderam que se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas tudo aquilo que Ele faz no tempo dele. E o tempo dele não é o nosso tempo. Bem-aventurado aqueles que adquiriram a paciência de entender que se estamos na promessa, Ele nos sustenta na promessa e não nos deixa só. Escute uma coisa, o tempo de Deus não é o nosso. Agora é necessário entender que Deus não falha com a sua palavra. Abacuque subia ao alto de um monte dizendo, Senhor, está tudo dando errado, subirei a minha torre de vigia e falarei com o Altíssimo. Quando Deus olha para Abacuque, Ele diz assim, Abacuque, escreve em tábuas aquilo que eu vou falar, porque a promessa é por um tempo. Se falhar, prossegue, porque certamente Ele não falhará. Se tardar, prossegue, porque certamente Ele não falhará. Deus não tarda e não falha. Há um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Errado. Deus não tarda e também não falha. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. Aleluia. O inimigo quer que você desista no meio do caminho, porque ele sabe que a promessa está próxima. O inimigo quer que você recue no meio do caminho, porque ele sabe que se você recuar, tudo vai desmoronar. Mas Deus está dizendo, não, eu estou te preparando para o meu tempo, e no tempo certo que é meu, eu vou fazer. Bem-aventurados são aqueles que adquiriram para si a sabedoria da mansidão, porque eles alcançarão a promessa que eu determinei. Quantos estão entendendo isso? Não recua.
continua, avança. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque serão alcançados pela misericórdia. Bem-aventurados são aqueles que perdoam, aqueles que entendem que nós somos igreja, e que eu preciso de você e que você precisa de mim. Chegaram para Paulo outro dia e disseram assim: Paulo chegou para a igreja de Corinto e disse: olha, eu estou um pouco chateado com vocês. E responderam: por que você está chateado, Paulo? Porque eu percebi que existem algumas pessoas que estão dentro da igreja e está um chateado com o outro, e eu não sei o que está acontecendo. Uns estão dizendo que fazem parte do grupo de Paulo, outros estão dizendo que fazem parte do grupo de Pedro, outros estão dizendo que fazem parte do grupo de Apolo. Eu não estou entendendo. Vocês estão se dividindo, estão brigando por qualquer coisa. Para com isso. Tudo bem, Paulo, mas me explica por que é que eu devo parar com isso? Aí Paulo responde: porque vocês não foram batizados no nome de Paulo, no nome do homem, mas foram batizados no nome de Cristo Jesus. Olhem para Ele. Explica melhor? Explico. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Cristo que garantiu o crescimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Paulo continua: porque nós que somos igreja, somos um corpo, e esse corpo é constituído de vários membros, de maneira que os meus olhos não podem olhar para os meus braços e dizer: não preciso de você, e nem os meus braços podem olhar para as minhas pernas e dizer: não tenho necessidade de vós, porque no dia que os meus braços olharem para as minhas pernas e dizer: não tenho necessidade de vós, eu não consigo avançar, eu não consigo prosseguir. Nós somos muitos membros de diversas personalidades. Eu não sou igual ao Léo e não consigo ser igual ao Dilson, mas eu sei que eu preciso dele para prosseguir. Então segura na minha mão, perdoe os meus erros, perdoe os meus fracassos, perdoe as minhas falhas. Agora entenda: o meu objetivo também é o seu. A igreja precisa continuar avançando. Me ame, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, porque para o mesmo céu que eu vou, você também vai. A mesma salvação que eu creio, você também crê. Nós estamos reunidos para um só objetivo, e foi por isso que Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu faço parte de um grande projeto. Deus vai sarar a terra de Jardim Primavera, de Saracuruna, porque nós estamos mais unidos do que nunca e vamos avançar. Por quê? Porque a minha luta, já disse Paulo em Efésios, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e hostes celestiais do maligno. Satanás pode até se preocupar um pouco mais, mas essa igreja não vai recuar. Nós estamos entendendo que a nossa luta não é contra os homens, mas é contra todo o inferno e
toda potestade maligna, e é por essa razão que nós não vamos parar, porque o amor de Deus já foi conquistado em nosso coração. E é por essa razão que ontem eu falei ali naquele culto abençoado, ali na casa do evangelista Léo, Paulo disse: nós não somos vencedores, porque o vencedor em algum momento ele perde. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por essa razão que Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, muito menos a profundidade, nada vai parar o ministério Palavra em Adoração, porque o amor de Cristo já está em nosso coração. E eu estou terminando. Bem-aventurados são os aqueles que têm fome e sede de justiça, eles verão a Deus. Bem-aventurados são os puros e limpos de coração, verão também a Deus. Bem-aventurado são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. E por último, Jesus disse: bem-aventurados são vocês. Jesus não está especificando aquelas pessoas que estavam em sua frente, Ele está olhando para nós. Ele está ultrapassando a barreira do tempo, está dizendo: bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal ao vosso respeito por causa do nome de Cristo Jesus. Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão no Senhor. Bem-aventurados são vocês quando te criticaram, dizendo que você não chegaria a lugar algum. Glorifica. Bem-aventurados são vocês quando disseram que a sua família seria destruída ainda em 2024. Glorifica, ela está de pé. Bem-aventurados são vocês quando falaram que teu ministério não tem valor. Bem-aventurados são vocês quando disseram que não adiantaria mais você tentar. Jesus deixa claro: da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês também sofreram, foram criticados, foram caluniados, foram pisados, foram presos, mas não desanimaram. Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque grande é o vosso galardão no Senhor. A palavra que eu deixo hoje aqui nesta noite de quarta-feira é: deixem criticar, deixem caluniar, deixem falar até mal de você. Aquele que te escolheu não errou, aquele que te escolheu não recuou, aquele que te escolheu tem certeza da pessoa a qual ele escolheu. Então por esta razão ele está dizendo: ao invés de abaixar a cabeça, levanta a cabeça, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, porque grande, 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 grande é o vosso galardão no Senhor. E é por esta razão que eu estou pregando para uma igreja que é sal na terra e luz no mundo. Ninguém vai apagar a tua luz, ninguém vai apagar a tua luz, ninguém vai tirar a tua essência. Então quem pode levantar as mãos para os céus e glorificar? Fique de pé comigo para nós orarmos. Com a permissão do pastor Paulo. Aleluia. 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 Porque nós somos o sal da terra.
E se esse sal não puder salgar ou dar gosto, para que é que ele vai servir? Para nada, senão para ser pisado pelos homens. Eu tenho convicção daquilo que Deus me chamou para ser. E eu tenho a plena convicção do que essa igreja foi chamada para ser. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra. E nós vamos continuar agindo como se assim somos. Somos a luz que existe no mundo. E essa luz não vai ser apagada. Nós vamos continuar. Ei, nessa quarta-feira eu te falo, esse deserto não vai arrancar de você a essência que Deus te deu. Essa dificuldade não vai destruir a tua família. Não! Você é sal. Você foi chamado para continuar fazendo a diferença. E nós não vamos recuar. Essa luz não vai deixar de brilhar. E para fazer aqui a última palavra, todo mundo já conhece esse testemunho, mas esse testemunho está guardado no meu coração até hoje. No dia em que eu tentei me desviar, e para quem não sabe, eu teve uma época que eu me desviei, só que durou 2 horas só. Me desviei por 2 horas. Todo mundo sabe disso. Depois eu conto toda a história novamente. E quando eu me desviei, disse assim: Senhor, a partir de hoje eu fumo, bebo, faço o que for. 15 anos de idade. Apareceu um senhor, olhou para mim e disse: que luz está fazendo nas trevas? O problema é que o senhor estava alcoolizado. Me parou e disse: que luz está fazendo nas trevas? Deus fala comigo até hoje: você foi chamado para ser luz. E não adianta tentar esconder essa luz que arde dentro de você. Não se pode esconder uma luz atrás dos montes, nem se acende o fogo e se coloca debaixo de um cesto, mas essa luz tem que ser colocada em um lugar de destaque, para que ela possa brilhar. Assim também sois vós, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Aleluia! Essa luz não se apaga, esse fogo não se apaga, está ardendo mais forte no meu peito, e eu estou saindo aqui mais animado, porque Ele continua comigo. Aleluia! Ó Deus e Pai maravilhoso, eu quero te agradecer nessa noite, porque Tu és bom, e a Tua fidelidade dura para sempre. A nossa luz não vai se apagar, ainda tem lenha, ainda tem fogo, eu vou continuar. Aleluia, aleluia. E eu termino aqui para dizer: tem alguém hoje que está afastado da casa do Senhor e quer voltar nessa noite? Se alguém quer voltar para casa hoje, faz assim com a sua mão que nós vamos orar. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Não? Então que Deus possa lhe dar outra oportunidade. Agora, só para ter certeza e para terminarmos, o fogo não vai apagar. Quem tem certeza disso, levante a mão para o céu com força. E quem pode dar um glória bonito, glorifique a Deus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor.
Aleluia. A gente vai para casa debaixo dessa palavra. Tem muito fogo para arder em nosso coração. Bem-aventurados são aqueles que são felizes. Ninguém vai arrancar minha alegria. Não vai, não vai. Deixa eu deixar um aviso aqui para os irmãos. E nós já oramos aqui e terminamos com essa palavra. Ação social dia 12/4, de 9 às 12 horas, no Campo Colômbia. Participe desse momento tão especial que será a oportunidade de nós falarmos do amor de Cristo Jesus. Nós estamos diante de uma missão, nós estamos diante de um desafio, e a MIPA é imparável, nós somos imparáveis. Bate no peito e diz assim: eu sou imparável, nada para a nossa vida. Ó Deus e Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o teu amor arde sobre os nossos corações. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor nos dá força para prosseguir. As adversidades não vão me parar, pelo contrário, me darão força para prosseguir. Então quem pode entender isso, levanta a mão mais uma vez e dá um grito de glória. Abençoado, aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vida do Senhor. E todos dizem...